Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, anote no seu caderninho, tem por título, você aqui e você que me acompanha aí do outro lado. A graça de Deus não é só para ser admirada, é a palavra de hoje. A graça de Deus não é só para ser admirada como algo bonito, depois que você ouve a pregação, muito boa, muito bonita a palavra. Não é só para ser admirada, meu irmão, você que está aí do outro lado. Você tem que ter vida com o Deus da palavra da graça. Você tem que ter um relacionamento com Ele, um envolvimento, uma busca pelo saber. Nós temos que ser pessoas que têm sede pelo saber, e isso tem que ser diário, em nome de Jesus. Você tem que ter humildade diante de Deus, ao ponto de ter a maturidade. Ele é o soberano, e nós somos filhos dele. Não adianta ficar nervoso com Deus. As coisas aqui sobre a terra é segundo a sua vontade abençoada. Mas espera aí, pastor, assistindo a televisão, eu vi um pregador e conheço até uma irmã que apertou Deus, colocou Deus, sabe, contra a parede, e Deus respondeu. Não, abençoado, não foi bem assim não. Não é desse jeito que as coisas acontecem. Seja o que for que você viu na televisão, ou que algum conhecido seu lhe contou, não é como essa pessoa está dizendo, e sim conforme a palavra de Deus. Como por exemplo, primeira epístola de João, o capítulo é o 5, a partir do verso 14. A graça de Deus não é só para ser admirada, mas para você crescer no saber, entender essas coisas, e etc, etc. E esse é um ponto muito importante, antes do verso central que vamos meditar, que está lá em Hebreus, e daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeira epístola de João 5, é bom esclarecer isso, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos, vai vendo, para com Ele, Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o que você vê na TV, o que te contaram, não é bem assim como te contaram. As coisas acontecem conforme a Bíblia está dizendo. Aquela pessoa não recebeu porque ela encostou Deus na parede. Ela recebeu pela misericórdia do Senhor, e foi o momento e Deus deu, toma. Ainda bem que Deus é um Deus de misericórdia. Mas não foi pelo fato do domingo ser o domingo da revolta, porque a pessoa exigiu de Deus, colocou Deus na parede, só tem que me dar, só tem que fazer, ou gritou com ele. Não. É do jeito que diz a Bíblia, abençoado. Olha só. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, repito uma vez mais. Seja o que for que você viu na televisão, ou viu numa rádio, ou alguém te contou, o que vale é o que está aqui. Não imite os arrogantes. Não imite pessoas do sistema, no seu particular. Não imite. Eu liguei a televisão e vi uma pessoa lá, sabe, clamando, exigindo e pedindo para Deus provar a existência dele. Não imite, gritando com Deus, nessas orações mal feitas que a gente vê por aí. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso tudo é oração mal feita. Segundo o que está escrito, o nosso proceder tem que ser: Senhor, se for da tua vontade, realiza isso e isso na minha vida. Eu estou precisando. Mas eu não sou o soberano, eu sou o filho. Soberano é o Senhor. Então não adianta ficar nervoso com Deus, porque as coisas sobre a terra funcionam segundo a sua vontade. Não adianta encostar Ele, não adianta ficar revoltado, não adianta ameaça.
Ah, eu vou dar um tempo, vou me afastar da igreja, da palavra. Pior vai ser para você. O nosso coração precisa de Deus. O nosso coração precisa do consolo dele. Por quê? Porque nós temos um coração, uma mente que é cheia de pensamentos, de sentimentos, de preocupações. E só ele para nos dar o quê? Paz. E só ele para nos ajudar. Então, se você se afasta, pior é para você que está aqui, e pior vai ser para você que está aí do outro lado. Não adianta, abençoado. Ele é o soberano, e você é o filho. Filho não manda, filho obedece. Filho acata as decisões do pai. E ponto final. Ele não é obrigado a dar, ele não é obrigado a fazer, ele faz se ele quer e na hora que ele quiser. E nós temos que seguir com essa maturidade sobre a terra em nome de Jesus. E procurar dar graças a ele em tudo. E reconhecer, graças a ele em Cristo Jesus, eu sou um salvo. Graças a ele em Cristo Jesus, eu estou de pé. Graças a Deus em Cristo Jesus, eu estou livre de todo mal. E dar graças a ele em tudo. E reconhecer que graças a Deus em Cristo Jesus, você está salvo. Eu sei que às vezes a gente sente uma agonia, que as coisas se acertem, se resolvam, mas temos que pedir calma, temos que com a palavra acalmar nosso coração. É por isso que hoje nós vamos entender mais do que nunca, quando a Bíblia diz assim que você tem que estar lavando o seu corpo com a água pura. O que quer dizer isso, lavar o corpo com a água pura? Fazer o que Jesus fazia. Lavar constantemente com a palavra a sua mente e seu coração da incredulidade da sua carne. Para pensar, por que Jesus subiu num monte para falar um monte de coisas? Justamente para lavar aqueles corações com a palavra pura, da incredulidade da carne. Aí ele começou a discursar, olha, bem-aventurados humildes de coração, bem-aventurados mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então tinha algum coração ali contaminado pela carne. Ah, pelo jeito não vou ter justiça na minha vida, pelo jeito não vou ter resposta. Aí Deus foi ali com a água pura, lavar aquela mente, aquele coração da incredulidade, o quê? Da carne. Bem-aventurados que têm fome, sede, justiça, porque serão fartos. Então naquele momento, o que Jesus estava realizando? Ele estava lavando aquelas mentes, aqueles corações com a água o quê? Pura. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa. Porque haviam muitos que estavam com o coração doído, cansados, de repente pensando em desistir do reino de Deus. Aí ele vem com a água pura e lava aquela mente da incredulidade o quê? Da carne. Abençoado, todo dia, a toda hora, a todo momento, nós somos bombardeados pela incredulidade da nossa carne. Então diariamente a gente precisa ser lavado com água pura, porque essa carne, ela fala demais. Fala ou não fala? Ela lança muita coisa ruim. E Jesus falou, e vamos chegar lá daqui a pouco, vós estáis limpo pela palavra. Veja que ele não ficou falando, vós estão limpos pela água de João Batista. Não, vós estáis limpos pela palavra. Isso é entendimento, abençoado. Se você analisar, a importância de Jesus nos dias da sua carne é muito grande. O tempo todo ele estava ali, lavando aquelas mentes com água pura, com a palavra do alto, porque aquelas vidas estavam sendo ali bombardeadas para a incredulidade da carne. Havia pessoas com medo, havia pessoas com mágoa, ao ponto de um dos discípulos chegar para Jesus: quantas vezes o senhor acha que eu devo perdoar essa pessoa? Aí ele explica, ele conversa, e lava aquela mente com a palavra da água o quê? Pura, para tirar daquela mente a incredulidade o quê? Da carne. Quando você passa por essa porta, essa é a minha função. Eu continuo realizando aqui, por meio de Cristo, por meio do seu amor, eu estou lavando vocês com a água pura. Porque acontece coisas na semana que você, meu Deus do céu,
que a carne tenta contaminar você. Tenta colocar alguma coisa aí em você, dúvida, medo, tristeza, preocupação, raiva, ódio. Aí quando você passa por essa porta, eu tenho que lavar você com água pura, da incredulidade da carne. Então agora fica fácil de entender quando Paulo lá em Hebreus capítulo 10 fala essas coisas. Que nós temos que ser lavados com água pura. Aí tem pastor sem entendimento que banha as pessoas na água, ou até chega a afogar a pessoa na água, num batistério da vida aí. Isso não remove nada. Paulo diz lá em Romanos 8, o que mortifica essa carne é o espírito alimentado, né? A carne molhada por uma água, a mesma que banha você no chuveiro. Isso não muda nada. Se banho de batismo das igrejas transformasse a vida das pessoas, nossa, nem precisava, o tanto de banho que a gente toma, a água é a mesma. Você toma banho todo dia, abençoado. Espera aí, pelo menos eu recebo que você toma todo dia, né? Tem essa também, né? Eu recebo que você toma todo dia. Então já, nossa, era para ser uma pessoa limpa. Não é verdade? No que diz respeito ao pecado que eles colocam tanto na cabeça das pessoas, nós somos um povo perdoado. O escrito de dívida, o pecado de Adão já foi removido. Não tem mais. O que nós temos que combater é as obras da carne. Mas isso, congregando, alimentando nosso espírito, está aqui reunido como igreja de Deus. Então a graça de Deus não é só para ser admirada. A gente tem que ter vida prática, a gente tem que ter um envolvimento, um relacionamento, a gente tem que evangelizar, a gente tem que semear, a gente tem que ser um povo que ora. Enquanto você está aí sentadinho, ouvindo a palavra, você tem que estar envolvido com ela. No momento que o pastor estiver orando, você tem que estar conectado com Deus. Não pode também você estar aqui, meu Senhor, depois que terminar a reunião eu preciso ir lá no shopping. Eu vou ver se aquela sandália ainda está na oferta. Aí tomara que dê tempo de eu ir na feira. Eu preciso comprar 1 quilo de tomate. Deixa eu ver, 1 quilo de tomate. Enquanto isso o pastor está pregando. E a pessoa eu não sei se eu vou no mercado. Talvez eu não vá, o açúcar vai dar. Então tá certo, não sei se eu vou comer carne hoje. Eu acho que eu vou fazer frango. Será que o fulano colocou o frango para fora do congelador? Bom, o que tiver descongelado eu faço. Senão... E eu estou orando. Então, quando você passa por essa porta, você tem que estar envolvido com a oração, você tem que estar envolvido com a palavra, tua cabeça tem que estar aqui, abençoado. Todo o seu ser tem que estar aqui. Lembra daquela parte que Jesus fala? Quando fores orar, fecha a porta. Você tem que fechar a porta para tudo que é situação da tua casa, do teu trabalho, da tua geladeira, da tua cozinha, do teu armário. E viver esse momento de adoração ao seu Deus, de amor ao seu Deus, de contato com o seu Deus, de falar com o seu Deus, de dizer o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto o seu coração precisa dele para você ter paz. Tem que aproveitar esse momento. Agora eu aqui pregando e você, meu Deus, tomara que o gás dê para fazer, porque o feijão demora, mas eu acho que vai dar para fazer o feijão e o arroz. Se não der, eu pego o que está congelado, descongelo e faço. E eu estou pregando. Então isso precisa mudar, amém? Você tem que estar aqui, por completo, servindo ao Senhor. A graça não é para ser só admirada, aí passa a reunião e você, foi boa, foi bonita. Você que está aí do outro lado, que reunião bonita. E quero agradecer também a você que está aí do outro lado, pelo amor que você tem, quando você ouve uma mensagem minha, e quando termina você... Obrigado, meu Deus, pela vida desse pastor Sandro. A mensagem foi boa, me consolou, me confortou, me deu direcionamento, paz. Então, eu agradeço por esse amor que você tem por minha vida e que você agradece a Deus por minha vida. Isso é muito bom. E recebo Deus prolongando a minha vida e a sua vida, meu irmão. Você que está aí do outro lado, você que tem agradecido muito pela minha vida. Sempre que houve a reunião, meu Deus, muito obrigado pela vida desse pastor. A palavra foi muito boa para o meu coração, para o meu espírito. Eu agradeço. De repente você não teve a oportunidade de declarar esse amor, mas esses dias eu pensei nesse amor, eu estou recebendo esse amor, sentindo esse amor que você tanto agradece a Deus por minha vida. E eu quero louvar a Deus por sua vida e por essa graça.
com as palmas em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus, isso é muito importante. E vamos para o miolo, a evidência central que eu quero meditar com todos vocês, nisso tudo que eu falei até agora. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. E começa assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de quem? De Jesus. Por que Paulo fala assim, que a igreja deve ter atitude? Porque havia irmãos que não estavam usufruindo desse benefício como igreja de Deus. Estavam fora dessa comunhão com Deus. Há muitas pessoas no nosso tempo que estão assim, que não se relaciona com Deus, que não fala com Ele, que não se comunica com Ele, que não tem comunhão com a sua palavra, anda segundo a carne, segundo a sua opinião. Na cabeça dessa pessoa, não importa congregar, ler a Bíblia, estudar a palavra. São pessoas que precisam suceder algo muito forte, algo muito difícil para se voltarem para Deus. Tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas na nossa família, que precisa algo, mas muito forte, sabe? Mas muito difícil acontecer para elas se voltarem para Deus. Porque só o simples fato de você convidar não é suficiente. Vamos na igreja hoje? Vamos se alimentar de Deus? Não, estou sem tempo, eu não quero. Eu não concordo com essa coisa de igreja, não concordo com o pastor, com nada, não quero saber. Então, para essas pessoas, precisa alguma coisa, muitos acontecimentos surgirem, e muito difíceis, para elas se voltarem para Deus. E se é filho, papai, o nosso Criador que nos fez nascer, diz: se é meu filho, vai acontecer. Eu vou corrigir, eu vou disciplinar e vou açoitar. Se é meu filho, porque nesse mundo existem as duas sementes, se é meu, acontecimentos fortes, difíceis, vai acontecer para essa pessoa se voltar para mim. Aconteceu muitos acontecimentos fortes e difíceis para o filho pródigo. Aconteceu ou não aconteceu? Ele teve que dividir a comida com os porcos, ou melhor, os porcos dividiram com ele. Vai, coma aí um pouquinho, está sobrando. Seja bem-vindo, já estamos de bucho cheio, coma aí o resto. Então, acontecimentos fortes e difíceis. E naquele momento, o filho pródigo resolveu se voltar para quem? Para Deus abençoado. É bíblico. Então, qual é a nossa posição? De continuar plantando a semente, porque uma hora o nosso Criador que nos fez nascer vai dar o crescimento. Pode estar fazendo o bico que for, a birra que for, pode estar dizendo o que for agora, mas Ele diz que todos os joelhos, se é filho, vai se dobrar. E eu recebo esse joelho que hoje resiste e que fala: eu não vou, eu não sou igual a você, eu não sou trouxa. Vai estar aqui dizendo: oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, eu te amo, Senhor. E semeando, hein? E semeando. Vai até te derrubar. Sai da frente que eu tenho que levar logo aqui minhas ofertas. Eu recebo essa palavra. Abençoado, eu estou te dando o que está na Bíblia. Eu não estou te oferecendo esse evangelho que está aí fora, que nem evangelho é um evangelho que envergonha o nome de Jesus. O evangelho que está aí fora, Paulo diz, são pessoas que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E é verdade, põe política no meio, põe coisas inventadas no meio, põe o nome de Jesus no meio, fica rodando, rolando no chão, e fica gritando, e fica dando gargalhada, e fica igual serpente no chão. É uma vergonha. Quando a gente liga a televisão, quando a gente está na internet, é uma tristeza, pessoas envergonhando o nome do nosso Deus. E nós não somos evangélicos como esses evangélicos. Eu não quero ser confundido. Nós somos conhecedores da verdade. Nós não somos evangélicos
como esses evangélicos, que Paulo diz que nem evangelho é. Nós somos conhecedores da verdade. Esses dias, postando a nossa mensagem, a gente vê lá, as redes sociais vai sugerindo outros vídeos. Meu Deus, quanta vergonha em nome de Jesus. Quanta besteira, quanto ensinamento errado, meu Deus, que nem na Bíblia está, e o povo ali adorando, vivendo. É um adivinhando o CPF e o povo aplaudindo. É o outro dentro do mato, é o outro rolando no chão e as pessoas aplaudindo. É o pastor dando objeto que Jesus não mandou dar para ninguém e a pessoa aplaudindo. É aquilo que Paulo falou e nós aprendemos semana passada. Eu sou tido por mentiroso, pregando a verdade, mas não tem problema não. Cristo me justifica. É o nosso caso aqui, abençoado. A gente fala a verdade, as pessoas tomam como mentira, ignora você. Agora se você fala, ó, vamos lá, é multidão, vai dar isso, vai dar aquilo. Ah, eu vou, porque eu gosto de igreja assim. Eu gosto de igreja que tem fogo e mais, que fala do diabo, fala de inferno. Ah, a tua igreja tem diabo? Não, não tem. Ah, sem diabo eu não vivo. Tem pessoas que não vivem sem diabo. Tem que ter diabo, eu não vivo sem inferno. É mesmo, abençoado. Quantas pessoas já passaram por essa porta aí? Ah, mas aqui não tem a corrente do tiro encosto? Não, não tem, abençoado. Lembra do tempo que nós estávamos fazendo um programa de rádio? Mas não tem batismo em água? Não tem. Ah, não vou ficar, pastor. São pessoas que não sabem viver sem inferno, sem diabo. Só falar do amor de Deus e que ela é amada, abençoada, propriedade exclusiva. Ah, não. É estranho isso. Ou é muito pouco, ou não é suficiente. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Ou comeu sarapatel de cachorro doido. Eu não sei o que acontece. Porque a gente fala coisas boas, a pessoa, ah, não. Eu gosto mais de lá, porque lá o pastor é nervoso, é agitado, ele grita. Ele rola com o diabo, com o capeta, eu vi. Não, ele rolou com um pedaço de carne, porque eu nunca vi ninguém rolando com o diabo no chão. Olha, abençoado, é muita besteira. É por isso que nós temos que ter contato constantemente com o Evangelho. Porque é ele que Deus deixou para a gente seguir, o Evangelho da graça. Olha, se fosse para você seguir outra coisa, Paulo não teria surgido, as epístolas não teriam acontecido, nada teria se revelado para Paulo, e a Bíblia ficaria ela inteira só na lei de Moisés. Se fosse para a gente estar vivendo batalha espiritual, guerra com o diabo, com o demônio, jejum e etc., guardamento de dias, a Bíblia seria de ponta a ponta só lei de Moisés. Se veio a graça, é para a gente seguir o Evangelho da graça. É certo isso. Vamos pensar com a mente de Cristo. Se fosse para a gente viver só a lei, a Bíblia era toda só a lei de Moisés. Mas por que apareceu esse Paulo no meio da Bíblia? Por que surgiram 14 epístolas? Para a gente seguir esse Evangelho. Deus quer que a gente siga a graça, que a gente venha trilhar esse caminho, porque senão seria tudo lei de Moisés aqui. Pronto, é isso que Deus quer, de Gênesis a Apocalipse, só lei. Então vamos ver lei. Vamos combater diabo, vamos enfrentar demônio, vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas não, ele muda. Bom, muitas coisas aqui vão ficar para trás. E nós vamos viver um novo tempo, um novo pacto. É árduo seguir esse caminho. Porque o mundo inteiro, a humanidade está vivendo o antes da cruz. E muitas mentes sentem dificuldade de receber esse assunto. O diabo não existe. Não tem que fazer jejum, não tem que fazer campanha, e sacrifício também não, então não posso brigar com Deus. Não, Ele é o soberano e você é o filho, ninguém aqui tem que brigar com Ele. As coisas segundo a sua vontade. Vamos voltar aqui para o assunto. E outra coisa, quando a Bíblia diz que você deve conversar com Deus com atitude, com intrepidez, entenda que a graça de Deus não é um pacto silencioso. Não podemos ser como algumas pessoas. Para que falar? Ele não sabe já? Para que eu vou conversar? O pastor fala para a gente ficar de pé e orar. Para que orar? Deus, ele não já sabe de tudo, mas ele ensina que a gente tem que bater na porta. Ele quer que o filho tenha os seus momentos com ele. Que coisa esquisita você, mãe, colocar um filho no mundo e o filho não fala com você. Não é estranho isso? Não tem contato com você? Dentro de casa são dois cegos e mudos. É estranho isso, né?
Ele é nosso Pai abençoado. A gente tem que conversar com Ele. A gente tem que falar o que a gente está sentindo, mesmo Ele sabendo. Porque ele sente a dor. Ele sabe o que a gente enfrenta. Não é verdade? Então, você tem que conversar com Ele. Você tem que ter os seus momentos com Deus aqui, na igreja, em casa. Porque senão, como você vai sobreviver nesse mundo de tantos problemas? De tanta frieza? Um mundo que você olha assim, meu Deus, está faltando amor. É filho batendo no pai, na mãe. É filho cometendo barbaridades. É o fulano no trânsito matando o outro por nada. É violência e você, meu Deus, como está faltando amor no coração do ser humano. É família dentro de casa brigando por um pedaço de pão. Um pão assim, que tinha 5, foi mal dividido aquele negócio e deu briga ao negócio. Mas briga de verdade. Isso é horrível. Então há uma frieza muito grande. Então, nesse mundo a gente precisa muito de Deus abençoado. Nós precisamos de Deus porque nós temos uma mente, um coração cheio de pensamentos, cheio de sentimentos, cheio de preocupação, e só Ele para nos ajudar, como eu falei, e só Ele para nos dar o quê? Paz. E esse momento de ouvir aqui a palavra, da gente tá recebendo do nosso Criador o conhecimento, o momento da gente estar falando com Ele, é aquilo que eu disse agora há pouco, concentração, se envolva, não fica aqui pensando no que você vai fazer depois, deixa para pensar no depois quando você sair. Aqui é vida com Deus, amém? Aqui não é lugar para estar resolvendo coisa da Natura, coisa da Avon, né? Você está preocupado se vai comer carne ou frango, deixa para resolver isso depois. Terminou a reunião, resolve isso depois. Aqui é concentração total no seu Criador, amém? E tenha intrepidez com sabedoria. Nós não podemos ser como muitas pessoas do sistema que são arrogantes, que fala com Deus com arrogância. Há muita arrogância por parte de falsos ensinamentos. Como há, meu Deus? Orações mal feitas, pessoas que ficam exigindo de Deus, cobrando de Deus, que Deus tem que dar conta de uma resposta, conta de uma solução. Isso não é fé, amém? Não é essa fé que a Bíblia nos ensina, o que a gente vê aí no sistema religioso, isso é arrogância diante de Deus. E muitos desses lugares, aonde essas orações acontecem com arrogância, são pessoas magoadas com Deus também. Tem muita gente também magoada com Deus no sistema, e isso não pode acontecer aqui. Eu pedi tanto isso a Deus, Ele não me deu até hoje. Não tenha mágoa com Deus, porque algo está sem resposta. Pensa que não? Eu vim do sistema, eu já vi muita gente lá revoltada com Deus, magoada, saindo de lá também porque não teve resposta. E isso não pode acontecer aqui. Uma situação no seu trabalho, uma situação na sua saúde, uma situação na sua família, pode ter resposta agora, como não pode ter agora ou daqui a 20 anos. E se você não colocar o escudo, a armadura de Deus aí no teu coração, como diz Paulo aos Efésios, que é a palavra, se revestir da palavra, tu fica magoado com Deus em graça também, como muitos na lei estão magoados com Deus. Isso acontece. Eu queria tanto isso, eu pedi tanto a Deus, e Ele não me deu. Mas as coisas é segundo a sua vontade, abençoado. Deus faz se Ele quer, e se Ele quiser, amém? E a nossa posição aqui é de filhos o quê? Humildes, com gratidão eterna por tudo que Ele já fez em Cristo Jesus. Porque a gente não pode, pelo fator vida, as coisas da vida, a gente anular tudo que Jesus, tudo que Deus em Cristo já fez por nós, e a graça, e o conhecimento que você já recebeu. Então só porque você não recebeu um pouco mais de dinheiro, ou porque diminuiu o seu dinheiro, ou porque o emprego não apareceu, você vai anular tudo, e o benefício do conhecimento, e tudo que a gente já aprendeu. Não, espera. Gratidão eterna, meu Senhor. Eu sei que eu estou um pouco preocupado, sim, estou mesmo, estou preocupado,
eu estou precisando dessa resposta, o Senhor não me deu até agora, mas eu não posso me esquecer de ter gratidão eterna a todos os benefícios do conhecimento, de tudo que já me foi revelado. Eu não posso desmerecer por causa do meu aborrecimento o que Deus já me deu como entendimento. Maturidade, hein, abençoado? Andar sobre a terra com maturidade, em nome de Jesus. Seguindo com a leitura aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de quem? De Deus. Então, nesses versos, Paulo mostra para a igreja da seguinte maneira: irmãos, antes, lá na lei de Moisés, nós não tínhamos acesso à presença de Deus, ninguém tinha, por causa do pecado de quem? De Adão. Agora nós temos, porque o pecado de Adão que nos separava de Deus, hoje não separa o quê? Mais. Jesus removeu a injustiça, que se tornou prejudicial a toda a raça humana. Era injusto pagar por algo que a gente não fez. Quem foi que cometeu o erro lá no jardim? Adão, como diz em Romanos. Aí Deus enviou Cristo Jesus para reparar o quê? Essa injustiça. Imagine você, o vizinho rouba e você vai preso, e ele fica solto. Que história é essa? E você que paga a pena? Não. Quem roubou foi ele, quem tem que ir para a cadeia é ele. Eu não fiz nada. Então, era injusto. Vem Jesus e remove a injustiça. Está diante de nós um caminho que nos permite falar com Deus a qualquer momento. No trabalho, na rua, em casa. Converse mais com o seu Deus. Ele gosta de ouvir os seus filhos. Amém? Converse mais. Assim o recebo. Nós temos aqui um privilégio conquistado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Um privilégio de termos acesso. Antes da cruz abençoada, tinha que ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes, alguém ali para interceder por todo o povo pecador. E mesmo assim não resolvia, não dava jeito, todo ano tinha que fazer a cerimônia, o ritual, e não dava jeito o negócio. Continuava o povo pecador, 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 pecador. Então, agora, o que separava, já não separa mais. Seguindo, olha só, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza o quê? De fé. Certeza que você está perdoado. Amém? Nós temos que andar aqui sobre a terra com essa certeza: eu estou perdoado. Eu sou um filho amado, um abençoado, um herdeiro, um salvo. Não deixe que ninguém confunda você. Isso é bom falar para as pessoas que estão do outro lado também. Não deixe que ninguém confunda você com versos antes da cruz. Porque tem muitos versos antes da cruz que fala que o diabo entra na vida das pessoas, que você é um pecador, que você precisa se batizar nas águas, que você precisa realizar guardamento de dias, e que você precisa sacrificar, fazer isso e aquilo, antes da cruz. Então, quando você vem falando da graça, alguém pode te confundir com versos da lei, e você, será que eu estou errado? Porque aqui está dizendo que eu tenho que guardar o sábado, que eu tenho que fazer o sacrifício. Mas espera aí. Lá em Oséias diz que misericórdia quer e não sacrifício. Opa, então espera aí. Por isso que é importante estar congregando. Amém? Para que ninguém confunda você com coisas antes da lei, antes da cruz. Você pode ser confundido. Não deixe ninguém confundir você. Então, quando alguém vier falar, combater a graça, ouça, por respeito, por educação, mas não deixe aquelas palavras remover de você a semente. Amém? Que foi lançada na boa terra que é você. Você é a boa terra. Em nome do Senhor Jesus. Então recebo você com a plena certeza de fé. E aqui diz mais: aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo, ponto importante, o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Amém? O que quer dizer isso? Que você está lavado com a palavra que esclarece. Depois que você recebeu a palavra da graça, percebeu que você é um cristão esclarecido? Você anda sobre a terra e você olha para os problemas, para as fatalidades, para os terremotos, para os problemas da vida e você vê, Deus é soberano nisso, que tudo eu dava como o diabo. Então veja, a água pura tornou você um crente, um cristão esclarecido. Amém? Você está limpo do pecado de Adão, limpo na mente, porque muita contaminação, ou seja, muitas pregações da religião traz condenação, traz medo, traz dúvida e vergonha, como eu falei no princípio. Meu Deus do céu, hoje na internet você vê muitas pessoas envergonhando o nome de Jesus. É uma verdadeira palhaçada em nome de Deus. É pessoa rodopiando, é outras gritando, berrando. Agora tem forró gospel, carnaval gospel, funk gospel, e o nome de Jesus no meio. É política, é pessoas fazendo invenções dentro da igreja, atrativos, sendo que nada disso está na Bíblia. Por isso que eu sou zeloso pelo Evangelho, e zeloso por esse ponto, e estou sempre tocando nessa tecla. Igreja que prega o amor e a graça de Deus não tem atrativos. Se tem atrativos, não está pregando a graça que está na Bíblia. Esse pastor quer mais dinheiro, ele quer mais número de pessoas que vai gerar mais dinheiro para ele. Todo pastor que dá atrativo, que convida com atrativo, por exemplo, domingo dos 10 pedidos, isso é um atrativo. É ou não é? É um atrativo, porque a religião faz esse atrativo. Sexta-feira da oração em graça, é um atrativo. Então todo pastor que faz isso, ele quer mais número de pessoas para ele ter mais dinheiro. Ele está preocupado com o dinheiro. E aqui a minha prioridade é o Evangelho. Aqui, o foco é o ensinamento. O tempo todo. Não tem que ter atrativo. Você nunca viu e nunca vai ver, você aí do outro lado, eu convidando você para o domingo da oração em graça. Para o domingo dos 10 pedidos ou domingo da revolta. Imagina, eu filho me revoltar com o Criador, com quem me fez nascer. Quem me fez nascer pode me fazer morrer. Quem me dá fôlego de vida pode me apagar, no estalo. Ele diz, eu faço viver e faço morrer. Ah, Sandro, eu filho e eu saro, viu? Eu filho e eu saro. Abençoado. De Deus não se zomba. Ele é soberano. Misericórdia. Digo, eu recebo esse entendimento. Então a palavra tem essa função de trazer esclarecimento. E também tem a função de nos limpar da incredulidade dessa carne. Como eu falei também anteriormente. Por isso que é importante estar sempre congregando, como igreja de Deus, para que você venha a ser limpo da incredulidade da sua carne. Olha o que Jesus fazia. Vamos a João, mantenha a leitura aqui, vamos acompanhar no telão para ganhar tempo. João 15:3, olha o que Jesus falou. 15:3, João. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Olhe para mim. Vós também estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado aqui. Você também está limpo. Não há mais medo de diabo, nem de macumba, nem de olho grande. Você não tem mais medo disso. Quem aqui ainda coloca saco de água atrás da porta, galho de arruda ou de pinhão roxo? Ninguém. Porque você é um esclarecido. E quando você vê essas coisas, para você não diz nada. E quando você vê um prato de farofa com um frango assado, calabresa cortadinha, pipoca em volta, um pouco de azeite, óleo de dendê também, um cacho de uva roxa verde, para você não diz nada. Porque você foi lavado com a água pura, que te ensinou que lá em Hebreus 2,14, todo o mal foi destruído por Cristo Jesus.
Então, quando Jesus ensinava, o seu ensino estava limpando os corações da má consciência. Analise isso, abençoado. Os livros históricos é para isso. Jesus vem o tempo todo limpando as mentes. Lembra daquela mulher que foi pegar água num poço? A mulher samaritana? Cheia de condenação, cheia de medo, rejeitada pelos seus ali, na comunidade. Até pelos próprios discípulos, porque diz a narrativa que um dos discípulos repreendeu Jesus. Como que pode o senhor falar com uma mulher dessa? Tipo assim, uma nojenta dessa? É verdade. Aí Jesus conversou com ela. Eu percebo que seu coração não tá bem. Ele está muito apertado, exprimido, entristecido. Mas eu vou te dar uma água que vai remover tudo isso. Foi essa água aqui que ele deixou aqui escrito, ó. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. E ele conversou com ela, ficou em paz, tranquila. Que coisa boa, né? Então o tempo todo Jesus, nos dias da sua carne, ele estava lavando as mentes da incredulidade da carne, do medo, da dúvida, da tristeza, da ansiedade. Lembra daquele momento que ele falou: por que andais ansiosos? Com o que comer, com o que vestir. Se põe a pensar, se eu estou dizendo isso para os meus ouvintes, é porque os meus ouvintes estão o quê? Muito preocupados. Com o que vestir, com o que comer. E qual foi o papel de Jesus? Se o meu Pai tem cuidado da natureza, das aves, imagina de você, que de toda a criação é o mais especial, é o mais importante. Então, não andeis ansiosos. Naquele momento ele estava lavando as mentes com a água pura, da incredulidade da carne. Meu Deus, que linda é essa palavra de hoje. Viu, pastor Heraldo? Isso aí dá um outro tema, viu? Lavados pela água pura. Meu Deus do céu. Em graça a gente cresce, a gente aprende, abençoado. Tem pessoas que falam assim: eu já sei de tudo, já aprendi tudo. Que nada. A Bíblia diz que nós temos que ser humildes. A humildade precede a honra. Então todo aquele que for humilde, não, eu aprendi um pouco hoje, tem mais para mim aprender amanhã. Aí esse coração humilde recebe a honra de quem? De Deus, está na Bíblia. Pelo amor de Deus, está na Bíblia. Seguindo aqui, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança. Eu faço uma pergunta a você que está aqui e a todos que estão me ouvindo aí do outro lado. Você tem esperança, abençoado de Deus? Esperança que você vai tomar posse? Esperança nas promessas de Deus? Você tem esperança no mundo espiritual, que eles existem mesmo, eles vão te servir? Você tem essa esperança? Pensa aí. Você tem esperança que tem anjos mesmo? Você tem esperança quando Deus diz: olha, tem uma vida abundante para você, eu sou teu pastor? Você acredita nisso mesmo? Você tem esperança na palavra de Deus? Porque se você tiver, você é um bem-aventurado. E eu recebo que você seja muito feliz sobre a terra, que você desfrute do melhor sobre a terra, que você tenha essa confiança. Não seja na graça uma pessoa que vai para frente e para trás, que declare depois: meu Deus, mas não vai acontecer não. Nós não somos e nem devemos ser daqueles que retrocedem. Então tenha esperança, amém? Nas promessas do seu Criador, que te fez nascer. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Agora vale dizer isso, não seja um vacilão. Esse termo a grosso modo, né? As pessoas usam lá fora: ei, vacilão. Não seja vacilão na graça de Deus. Isso é importante. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Verso 24. Consideremos também uns aos outros, ponto importante,
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No nosso relacionamento um com o outro, aqui em casa, onde você estiver, você tem que ser luz do mundo, você tem que ser sal da terra, e não ao contrário, estimulando a pessoa a odiar, a ter raiva, a brigar. Você é besta, volta lá e fala e xinga, manda a mãe também para aquele lugar, para tudo que é lugar, minha filha, manda! Não, peraí, nós estamos aqui para estimular as pessoas a Deus, ao reino de Deus, não é o ódio. Que coisa é essa? Então, no seu relacionamento com o outro, seja a luz do mundo, pelo amor de Deus, não piore as coisas, seja nova criatura, seja um discípulo da paz, que estimula as pessoas a Deus, ao reino de Deus. Não, tem calma, conversa, perdoa, vamos caminhar, amém? Vamos viver a palavra, porque senão, você nunca vai construir nada na sua vida, vai estar sempre tudo bagunçado em sua volta. Ponto importante. Verso 25, Hebreus 10, para a gente terminar o tema de hoje. Não deixemos de congregar-nos, ou seja, de estar reunidos como igreja de Deus. Ficar sem congregar é morte, viu? Meu Deus do céu. Quando você não congrega, faz uma falta, né? Meu Deus do céu, o seu dia não é o mesmo. Como faz falta quando a gente não congrega? Porque nesse momento aqui, há muita oração, há muita palavra, há muita adoração, a igreja de Deus está reunida. Quando a gente está orando, a gente está chamando a existência o mundo espiritual. Então aqui está cheio de anjos. Por isso que esse momento é importante. Tem anjos acampados ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. A gente não está em comunhão com ele? Então a palavra se cumpre. Está cheio de anjo aqui. Então a gente tem que congregar para desfrutar. Meu Deus do céu. Há quem diga que, para que congregar? Para quê? Isso é besteira. Outros dizem, eu já sei de tudo. Tudo da graça, tudo da Bíblia. A Bíblia diz que a humildade, repito, precede o quê? A honra. Amém? Então temos que ser humildes no altar da graça de Deus. Ninguém sabe de tudo. Estamos aprendendo e crescendo de glória em glória. Nunca se esqueça disso. E para fechar esse verso 25, olha o que o apóstolo Paulo diz, amando de Deus. Vamos concluir a leitura. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, como igreja de Deus, né? Antes façamos admoestações, como está acontecendo agora. E tanto mais que vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Qual dia? O dia que estaremos em espírito face a face com o Senhor, porque haverá um dia que Ele vai resgatar a sua propriedade, que é o espírito, o anjo que está em vaso de barro. Já tem muitos que Ele já recolheu a propriedade dele, que é o espírito. Então, esse já está face a face com quem? Com o Senhor. Então, haverá esse momento para toda ovelha, para todo filho, que ele vai resgatar a sua propriedade, como está descrito também lá em Efésios, capítulo 1. E ficamos por aqui. Vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa maravilhosa reunião. Eu recebo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esse teu filho, guardando firme a tua graça, a tua palavra, o teu ensinamento, a água pura, que nos lava diariamente da incredulidade dessa carne que temos. E recebo, Senhor, essa pessoa mantendo a confissão da esperança, a sua comunhão. Receba o consolo nesse coração, Senhor, que nesse momento fala contigo aqui, e essa pessoa que me acompanha do outro lado, meu Deus, que nesse momento o coração está tão apertado, tão entristecido, há uma solidão. Eu recebo, Deus,
O Senhor consolando esse que se encontra aflito. Esse teu filho que se encontra angustiado, triste, cansado de passar, meu Deus, por tantas lutas, por tantas humilhações. Conforta, Senhor, aquele que conversa contigo, que separa esse momento para conversar com o Criador. Só o Senhor nos entende por dentro, melhor do que qualquer pessoa. Foi o Senhor que nos fez. O Senhor é o meu Criador. É a única pessoa que me entende melhor do que qualquer outra pessoa, que pode me ajudar e que pode trazer paz para o meu coração. E eu recebo, Senhor, esse coração sendo confortado e consolado. Converse com o seu Deus, isso, fale com Ele. Agradeça, chame a existência, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor tire desse coração, dessa pessoa que me ouve agora, da onde quer que ela esteja, tira desse coração o pensamento de morte, Senhor, o pensamento de suicídio. Liberta, meu Deus, essa pessoa do vício, da bebida, das drogas, que haja transformação nessa vida. Salva esse teu filho, Senhor, da dificuldade que a vida, que essa carne tem colocado, Senhor. O que essa pessoa tem enfrentado, em nome de Jesus. Consola esse coração, transforma, porque só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode dar esse fruto, em nome de Jesus. E eu recebo o teu consolo, meu Deus, totalmente nesse coração e no coração de todos que estão aqui. Recebo a nossa semana sendo uma semana boa, produtiva, de prosperidade, saúde, livramento, de proteção que só o Senhor pode nos dar, de resposta, e que tudo seja conforme a tua santa vontade, pois o Senhor é o soberano e nós, os teus filhos, que devemos te respeitar por todos os dias da nossa vida sobre a terra. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao seu Pai, o seu Criador, com as suas palmas. E é isso aí. Um dia abençoado a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.